Salve pessoal! Hoje eu quero falar de um tema com vocês que são as sete leis herméticas, né? É, é um jeito simples de conceber e entender a realidade. No meu entendimento, né, a- as mais importantes são essas quatro primeiras, né? E o ritmo, né? O ritmo é bem interessante de falar um pouco sobre isso. Gênero e causa e efeito é meio, meio óbvio, assim, né? Acho que ninguém tem muita dúvida sobre isso, né? Você planta que você colhe, tudo é magnetismo, energia, você acaba, né, a lei da atração e tudo mais, esse tipo de coisa. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso uma vez e não sei porque o YouTube deletou, então isso faz muito tempo também, então vou fazer de novo aqui. E eu acho que é curioso, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Vamos reagir aqui esse cara falando. Hoje a gente vai falar sobre 7 leis que, quando entendidas, podem mudar completamente o funcionamento da sua vida. E para falar delas, eu preparei uma aula, então bora para a tela do computador. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que essas leis estão diretamente relacionadas com um sábio egípcio, do qual não se tem muitas confirmações históricas sobre a sua vida, sendo que existe inclusive uma teoria que diz que não se trata apenas de um sábio, mas sim de um conjunto de sábios. Mas essa informação para nós, ela é na verdade irrelevante, já que nós nos preocupamos aqui na Gold. É assim, dizem, né, que Hermes de Trismegistus era Lúcifer, né? Lúcifer no sentido da palavra mesmo. Porque, não sei aqui se vocês que me acompanham sabem, né? Se quem vai assistir esse vídeo sabe. Mas Lúcifer é uma palavra em latim que significa o portador da luz, a estrela da manhã, né? Aquele que traz o conhecimento. Né? Até Prometeus é um deus também que faz referência a Lúcifer. Né? Prometeus é o que rouba a tocha dos deuses e traz para a humanidade. Então, é esse momento consciencial, esse momento da realidade onde plasma numa pessoa é essa consciência que a gente pode entender como Lúcifer, nesse sentido literal da palavra, de que é a ponte do conhecimento dévico que se traz para a humanidade, né? Então, Trismegistus ele carrega esse simbolismo, né? Em contemplar a obra, como eu sempre digo, e não o autor, ou seja, entrar nessa discussão sobre se a pessoa de Hermes Trismegisto existiu ou não, escreveu isso ou não, não é muito a nossa vibe. O que importa para nós aqui é entender os conceitos e aplicar esses conceitos na nossa vida prática. E existem cerca de 35 obras atribuídas a Hermes Trismegisto, e é inclusive por ele ter sido o criador da primeira escola de mistérios do Egito, que nós usamos hoje o termo hermeticamente fechado. Sabe quando você pega um pote e ele é completamente vedado? Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse negócio da tábua da esmeralda é muito louco, né? Tábua. es- Alguém sabe aí se aonde que tá isso? Tipo, deixa eu ver um negócio aqui. Desculpa aí, galera. Deixar um vídeo um pouco longo, mas dizem que tem três, né? Que tem, quer dizer, que tem, né? Só que é muito louco, tipo, ô caralho. Tipo, não iam deixar assim por aí, né? Porque, pô, tentam esconder tanta coisa da gente e. Nossa, tô com o negócio ligado aqui, VPN. Tentam esconder tanta gente, tanta coisa da gente, né? E vão deixar por aí, tipo, no museu, uma tábua que é indestrutível. Deixa eu ver, tábua de esmeralda. Tá onde? Aí, dizem que não tem. Mas tem, né? Quer dizer, dizem que tem, mas acho que. Você fala,
Esse pote ele está hermeticamente fechado. Isso porque o conhecimento hermético era algo fechado, era algo restrito apenas aos iniciados dessas escolas. E existe uma obra muito importante, e que é inclusive leitura obrigatória no grau de aprendiz aqui no nosso rito, que é o Kaibalho, que é uma obra que foi escrita por uma ou mais pessoas, nós não sabemos ao certo, porque os autores assinaram como os 3 iniciados, e que nesse livrinho simples, um livrinho de 1908, trazem uma compilação de conhecimentos muito profundos e que resumem os ensinamentos de Hermes Trismegisto em 7 leis. Eu tenho esse livro aqui, vou te mostrar. É esse livro aqui, ó. E se você ainda não leu, eu recomendo que você leia. E a primeira lei é a lei do mentalismo. E ela nos diz que o todo é mente e que o universo é mental. Ou seja, tudo vai ocorrer primeiro no plano mental para depois se manifestar aqui no plano físico. Então, por exemplo, esse celular ou esse computador que você está usando para me assistir agora, ele não nasceu por fruto do acaso, né? Ele precisou primeiro nascer no plano mental de alguém como uma ideia, para que depois, através da ação influenciada por essa ideia, ele fosse manifestado no nosso plano físico, né? Esse celular ou esse computador viesse a existir. Os hindus têm um termo que... Você vê que as pessoas entendem errado essa questão. Com todo respeito ao mestre Lucas Sentini, mestre do quê? Não, mas legal, tipo, não sei, claro que o cara não vai ver também essa porra desse vídeo, mas se chegar a ver, com todo respeito aqui, eu vou desmistificar, porque é um jeito muito simples de ver, né? As pessoas... É muito mais do que isso. Não é, algo para ser concebido antes precisa passar pela mente, você precisa imaginar. Tá, legal. Não que isso seja mentira, mas é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que isso. Que é o que a gente explica, né? O que é a lei do mentalismo? A realidade é puramente mental. 100% mental. Tudo o que existe está dentro de você. Tudo que existe está dentro de você. Ah, mas como assim? É um pouco difícil de entender como que as coisas que você toca, que você tem tanta certeza assim que existe do lado de fora, mas o fora é só uma interpretação mental, sabe? Por quê? Porque tudo é feito de átomos, tudo é uma energia vibrando a todo momento, sabe? O átomo em si é pura energia, né? A lei de Schrödinger já trouxe o experimento da dupla fenda, já trouxe essa questão. Então, como que átomos iguais formam coisas tão diferentes que carregam a existência, né? A vida de várias cores, formas, objetos, que sim, para serem construídos precisam ser idealizados antes, precisa passar no mental. Mas não, a lei do mentalismo não se trata sobre isso. A lei do mentalismo se trata em dizer para as pessoas de que o universo é mental, o universo está dentro de você, tudo é você é o observador, você e as pessoas, nós estamos juntos colapsando a realidade, co-criando a realidade em comunhão. Então, a realidade, até isso já vem com a lei já vem ligado com a lei da correspondência, né? O que está dentro é como o que está fora, né? Também está ligado com a lei da vibração, porque nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Tudo é uma coisa só. Né? Todas essas leis são uma coisa só. É você desmembrar em 7 ângulos uma mesma coisa, que é tudo vibra, tudo é mental, o que está dentro é como está fora, o que está acima é como que está abaixo, porque tudo é mental. Então, mas o que isso significa? Significa o seguinte: nós estamos dando forma a vibrações, certo? Seja uma garrafa de água, seja um computador, um lápis, uma caneta, um desenho, tudo. Se você pegar o código-fonte da realidade, você vai ver que são átomos girando em frequências, em ritmos, sabe? Fazendo formas, cores, e através do nosso ritmo cognitivo, em contraste com o nosso ritmo cognitivo, a gente começa a dar forma a essas coisas. Tanto é que se você tomar uma pancada na cabeça, você
vê outras coisas, você desmaia, você não enxerga mais, ou então se você tomar um expansor de consciência, seja um LSD, não estou recomendando, mas é fato, quem já passou por esse tipo de experiência, tomou um Daime, ou até mesmo, se você nunca fumou maconha, se você fumar uma maconha, você vai ver que você começa a ver outras coisas, sabe? A realidade ela é muito volátil, porque a realidade tá dentro de você, tá dentro da sua interpretação cognitiva, tá dentro do seu ritmo mental, né? E juntos, todos nós, como partículas de Deus, co-criamos a realidade em comunhão e fazemos do nosso mental a realidade. Sabe, são dois lados da mesma moeda. Então, isso que significa o mentalismo, o todo é mente, o universo é mental. Porque nada, não existe longe nem perto, não existe. é, é, Tudo isso são referências, são ritmos cognitivos, é a nossa interpretação. Tudo é átomo, tudo é átomo, tudo é átomo. Longe, perto, grande, pequeno, são referências, tudo é átomo na sua tela mental. E esse é a mesma coisa o monitor, a mesma coisa o monitor. Pensa o monitor. Um monitor você consegue ver grande, pequeno, longe, perto, não consegue? Mas você consegue enfiar a mão no monitor e ir para longe? Não. Porque é a mesma coisa os pixels. Imagina o pixel do monitor fazendo uma árvore, mostrando um arranha-céu, criando perspectivas. A sua tela mental é um monitor da realidade. E os átomos são os pixels. E longe, perto, grande, pequeno é a forma como você interpreta. E é claro que você consegue ir até o que está longe e tudo mais. Porque a gente está numa estrutura de realidade aqui. Mas o mundo, o universo é mental. Tudo está dentro de você. Certo? Então isso que é a lei do mentalismo. Espero que tenha ficado claro. Que é o Mahatma, que é uma espécie de mente cósmica que planeja tudo. Porque segundo essa lei, segundo a lei do mentalismo, que influenciou várias culturas e religiões, tudo o que existe foi antes planejado. Isso tem muito a ver, inclusive, com o conceito de evolução. Né? Evoluir vem de... Com todo respeito, Lucas, não é isso aí não, cara. Tá? Pode até ser um pouco disso aí, mas é igual eu expliquei, é muito mais profundo que isso. Evolvere, do latim, que significa desenrolar. E esse desenrolar tem a ver com antigos rolos de papiros, que eram aqueles papéis antigos feitos, por exemplo, no Antigo Egito, onde eram criados os planos de construção e as leis, nos dizendo, então, que evoluir significa se debruçar sobre o entendimento desses planos da mente cósmica universal. Né? Então, evoluir nada mais seria do que desenrolar os papiros escritos pelo grande arquiteto do universo e entender qual é o planejamento para conseguir entender qual é o funcionamento da vida prática. E essa lei é muito importante porque quando você entende essa primeira lei, você passa a perceber que é o seu estado mental e tudo aquilo que você alimenta no plano mental que vai se manifestar como realização, seja ela benéfica ou maléfica, aqui no plano físico. Então, aprender a controlar a nossa mente é a chave para que a gente possa aprender a controlar a nossa realidade. A partir do momento que a gente passa a controlar o nosso plano mental, as coisas que a gente alimenta ou não alimenta no nosso plano mental, é que a gente vai conseguir. Isso eu tenho que concordar, até porque se você entender o que eu acabei de explicar, de como o que está dentro é o que está fora, se você aprender a domar os seus demônios, seus anjos e demônios, né? Todo mundo sabe que a gente tem esses dois lados, essas duas tendências, o bem e o mal dentro de nós, né? Que já liga de novo com a polaridade, né? Então, você vê como tudo é uma coisa só. Então, se você aprender a domar a sua mente, você também aprende a controlar as suas emoções. E esses dois ângulos de perspectiva moldam a maneira como você lida com a realidade, certo? Então, a sua realidade depende da sua mente e do seu sentimento também. A forma como você enxerga, a forma como você lida. Se você vai virar para a direita ou para a esquerda num dia, o que você vai encontrar naquele dia, sabe? Tudo é muito mais sobre você, entende? Uma mesma situação, igualzinha, vai ter reações diferentes em duas pessoas diferentes, sabe? Então, por quê? Porque não é o que está acontecendo, é como você lida com aquilo, né? É como aquilo te afeta. Então eu concordo aí com o Lucas, é isso aí mesmo.
formular aquilo que se manifesta na nossa realidade. A segunda lei é a lei da correspondência, que nos diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E aqui a gente precisa se atentar a essa... Mas cadê o que está dentro é como está fora? Tinha isso, pô. O que está dentro é como está fora. Onde que tá? Vamos ver. Aqui, ó. Mais completo. Abrir uma nova janela. Pô, caramba. Nossa, ficou bom, hein? Deixa eu ver se é esse aqui. Cadê? Nossa, porcaria, velho. Bom, mas eu acho que dá pra ver aqui o que está... Correspondência. O holograma. O que está acima corresponde ao que está abaixo. O que está dentro é igual ao que está fora. O macrocosmo é igual ao microcosmo. Conhecendo uma parte, conhecemos a outra. Já vou explicar isso. Palavrinha como, que não quer dizer que o que está embaixo é igual ao que está em cima, ou o que está em cima é igual ao que está embaixo, mas sim como. Não, irmão. Quer dizer exatamente isso. Quer dizer exatamente isso. É exatamente a mesma coisa. Se você pegar... vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Não quer dizer sim. Universo. Quer dizer, vamos lá. Sistema solar. Átomo. Vou pegar um desenho mais representativo. Precisava pegar um bagulho mais representativo para ficar mais claro aqui. Mas se você pegar um sistema solar e pegar uma estrutura atômica, você vê que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Né? Porque tudo é isso. Tudo é isso. O átomo é tudo. O átomo em si... O que é o átomo? O átomo em si é a estrutura da geometria sagrada. Entende? Se você ver meu último vídeo, você vai ver que tudo é feito da geometria sagrada. A geometria sagrada está em tudo, porque ela é tudo. Ela é a estrutura, o autorama da luz, que no vazio do nada, aquele processo de alfa ômega que eu expliquei para vocês, onde a luz na escuridão, qualquer fagulha de luz na escuridão não aceita ser nada, então ela pega e começa a criar referências simétricas. Então, para a luz ecoar no nada, ela precisa de uma estrutura simétrica para ela poder se refletir e se enxergar e ter como referência, e se ter como referência, porque a partir dessas referências ela tem como criar passos, né? Você não tem como andar na escuridão, por assim dizer, sem criar referência. E você tem que se usar de referência para criar um caminho na escuridão. E essas referências é exatamente a geometria sagrada, né? Então, por exemplo, você tem o momento alfa, que seria uma bolinha. Pô, é que eu é foda também, eu não me preparo pra fazer as coisas, né? Agora tem que ficar pesquisando. Mas aí, teve o último vídeo, tinha uma imagem assim. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Não, enfim, vamos ver. Passos, geometria sagrada. Eu não vou achar, mas o que seria, né? Você começa com um círculo, com um pontinho no meio. Depois ele faz 2 círculos e faz isso aqui. Ele faz 3 círculos e vira a Santíssima Trindade. Pô, queria achar, velho. É tipo isso aqui, só que mais completo. Aqui, ó. Achei. Então você tem o alfa, o beta, o celta, acho que é ômega, né? Não sei. E você vai criando as formas, né? E o átomo é exatamente a última instância aqui, né? Você vê aqui o hexagrama. E é exatamente o que você vê num átomo, o hexagrama. Por exemplo, aqui, ó, estrela de cima, estrela de baixo. Aqui meteram um negócio a mais, mas algumas representações de átomo fazem exatamente um hexagrama. Quer ver? Átomo.
Aqui, ó. Olha o hexagrama aqui, ó. Aqui, ó. Hexagrama. Entende? Vocês conseguem ver um hexagrama aqui? E isso é o átomo. E o sistema solar é a mesma coisa, entende? Então o que está acima é o que está abaixo. Exatamente isso. Porque são padrões de referência para que fazem nós aqui no meio termos essa possibilidade de construir um ritmo cognitivo. É exatamente a luz caminhando no nada, né? Ela precisa de referências. Como você existiria se você não tivesse as duas referências acima e abaixo, que criam tempo, ritmo, certo? Essas duas referências fazem nós ao meio termos um ritmo. Um ritmo. Um ritmo que já é também uma lei hermética, certo? A lei do ritmo. Então, a partir do momento que você tem essas duas referências acima e abaixo, você tem um ritmo. Que ritmo é esse? Poxa vida, o macrocosmo cria o tempo, certo? O tempo e o espaço de forma simultânea que nos fazem estar nesse ritmo. Porque a Lua gira, os planetas giram, com isso vem as eras, vem o ano, as estações, e a gente vai de primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, né? E assim vai. Aí tem a era do zodíaco, tem a era de touro, de peixes, de aquário e tudo mais, e vem as eras. E esse é o ritmo ao qual estamos inseridos. E através desse ritmo, desse espaço, a gente consegue discernir. Porque para você fazer uma tese, uma antítese, uma síntese, você precisa de começo, meio e fim. Você precisa estar dentro de um ritmo. Para você raciocinar, o seu raciocínio tem um ritmo. A gente precisa estar dentro de um ritmo. Esta é a criação da realidade. O acima e o abaixo, criando esses padrões de perspectivas, macro e micro, para que ao meio nós existamos em comunhão, tenhamos um ritmo para poder existir, certo? O que está em cima como o que está embaixo, ou seja, é correspondente. Por exemplo, se eu disser para você que tem um triângulo retângulo e que um dos lados desse triângulo tem Vixe Maria, vamos ver o que vai vir. 3 metros, o outro lado tem 5 metros e o terceiro lado, que é o lado maior, tem 5,83 metros. Eu quero que você calcule a área desse triângulo em metros quadrados. Bom, talvez você não saiba, talvez... Rapaz, virou uma aula de engenharia aqui. A fórmula lógica aqui, usada para resolver isso, te dizer, olha, você faz o seguinte, você pega os dois lados menores e multiplica um pelo outro e divide o resultado por 2. Então o que você vai fazer? Você vai fazer 3 vezes 5, que vai dar 15, e vai dividir 15 por 2 e pronto. O que isso tem a ver com acima e abaixo? Você vai ter uma área de 7 metros e meio. Pronto, tá resolvido. Se eu mudar os números, se eu mudar as dimensões aqui, as medidas desse triângulo, não vai mudar nada. Por quê? Porque as variáveis vão mudar, mas a fórmula de calcular essa área é sempre a mesma. Ou ele obviamente deve ser engenheiro, né? A lógica é a mesma. Né? E a lei da correspondência, ela fala para nós justamente isso. Que existem algoritmos, existem fórmulas lógicas que regem o funcionamento de tudo. E que quando a gente aprende a olhar para o macrocosmos, ou seja, para o universo como um todo, entender essas leis do macrocosmos, basta a gente aplicar elas no nosso microcosmo. Ou seja, basta a gente aplicar essas leis, essa lógica, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa pequena existência, que o resultado vai ser correspondente. Né? Platão disse certa vez que o homem é um microcosmo inserido em um macrocosmo. Se você for cristão, essa lei está na Bíblia também, como dizendo que Deus fez. E é exatamente isso, né? Na verdade, o homem é um microcosmo inserido dentro de um microcosmo maior ainda, que é o reino atômico, né? Reino atômico, mineral, vegetal, e um macrocosmo, né? Fez o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, o que está em cima é como o que está embaixo. E só é possível extrair esses... Deus fez o homem à sua imagem e semelhança porque nós somos esse autorama da luz, que é o que é Deus, né? Que é a geometria sagrada. E muito mais do que isso, que é a inteligência, né, por trás das coisas. Os algoritmos, quando a gente deixa de ser mecanicista e passa a enxergar a vida de uma forma holística. Por quê? Porque mecanicista é aquela visão limitada, é aquela visão que só foca em um determinado aspecto, que não enxerga o todo, que só está ali direcionado para um determinado aspecto que deve ser analisado. Já a visão holística não, a visão holística é aquela que tenta observar o todo, tenta enxergar todos os contextos e todos os aspectos antes de tomar qualquer conclusão. E esse é o principal motivo das pessoas repararem, por exemplo, que quando o sujeito se torna maçom, ele começa a se desenvolver financeiramente. Por quê? Porque ele passa a aprender e a entender os padrões que regem o funcionamento do todo, essas fórmulas, esses algoritmos, e passa a aplicar em todas as áreas da vida dele. Claro que o profano, ainda preso ao mundo material, ele só enxerga o desenvolvimento material daquele maçom, mas ele não percebe que todas as outras áreas também estão se desenvolvendo. Por quê? Porque o que está em cima é como o que está embaixo. A lei, o funcionamento que rege tudo é o mesmo. Então, a partir do momento que você aprende a aplicar isso, você consegue aplicar isso em qualquer área da sua vida.
A terceira lei, que é uma lei de grande importância para o nosso desenvolvimento, é a lei da vibração, que diz que nada está parado, tudo se mexe, tudo vibra. Os egípcios, com a sua vasta sabedoria, diziam que aquilo que vibra numa escala muito baixa, ou seja, aquilo que vibra muito devagar, dá a falsa impressão de que está parado. E que é isso que a gente chama de matéria. Que isso que a gente considera físico, nada mais é do que... Mano, os egípcios eram foda, né? Exatamente isso, cara. Está vibrando de uma forma tão lenta que dá a impressão de estar parado. E se a vibração for acelerada um pouco, né, se ela começar a vibrar um pouco mais rápido do que isso que a gente considera ser a matéria, a gente tem um estado que nós chamamos de energia. Então, energia é aquilo que a gente não consegue ver e que está vibrando um pouco acima da matéria, um pouco mais rápido do que a matéria. E se a gente tiver a energia acelerada, as vibrações da energia mais aceleradas, ela vai se transformar naquilo que nós conhecemos como luz. A luz nada mais é do que a energia vibrando muito rápido. E a luz vibrando ainda mais rápido se torna o que nós chamamos de espírito. O espírito é uma manifestação de luz numa frequência muito alta, num estado vibracional muito elevado. E o espírito que vibra ainda mais rápido vai se tornar aquilo, vai se unir àquilo, àquela frequência que nós comumente chamamos de Deus. Tá certo? Então, galera, é exatamente isso. É exatamente isso. E veja só que coisa louca, né? A criação vem do perfeito para o imperfeito, certo? A criação vem da luz para a matéria. Então, a energia superior, Deus, é a energia mais acelerada possível. E Deus criou, até né, na Bíblia fala, Deus disse que haja luz. E é bem isso, porque a partir da luz, tudo é luz. Tudo é luz. Porque tudo é átomo, se movimentando, se mexendo. E olha um jeito muito... A matéria é a luz se densificando, criando camadas sobre camada sobre camada, para ela diminuir e desacelerar. Até o ponto que a matéria possa existir, certo? Então a matéria é a luz muito desacelerada, muito desacelerada. Por isso que tudo está vibrando, tudo é energia, tudo está literalmente vibrando e tudo é literalmente energia. Tudo são átomos vibrando numa frequência desacelerada em comparação à luz superior, desde Deus, aí você pega, enfim, até o espectro fotômetro. Vamos ver. Não, isso aqui é um aparelho. Espectro da luz visível. Então você vê, esse espectro vem do mais lento, que é o vermelho, para o mais acelerado, o azul, até pegar o violeta, que é mais acelerado ainda que o azul, que já é o mais acelerado, só que o violeta é aquele que transcende e dá a mão pro vermelho, né? É o que conecta o azul com o vermelho. Então, perceba que tudo é energia, tudo é vibração, tudo é luz, tudo são cores, certo? E da mesma forma, tudo são formas, né? Porque essa dança da luz gera as formas. Porque a luz, para conseguir andar do vermelho para o azul, ela precisa seguir um autorama simétrico geométrico, que é a geometria sagrada, certo? Então você pode entender, por exemplo, que o momento alfa, que é o vermelho, e vai indo, até chegar no mais completo, que poderia ser que seria o azul, né? Assim, dando uma forma mais lógica para a coisa, né? Mas tudo é literalmente energia, tudo literalmente é vibração. Se você pegar um microscópio, você vai ver que isso aqui é átomo, e átomo é 99,9% vazio, certo? Então a matéria é uma luz densificada. Isso é tão fácil de ver como as coisas são assim, que o que acontece se você pegar a água e esquentar? Ela vai vaporizar. Mas o que você está fazendo quando você esquenta uma água? Você está aumentando a energia nessa água. Então você está acelerando as moléculas daquela água. Logo, ela vai vaporizar. Certo? Então você aumentou a energia, você aumentou a vibração, você acelerou as moléculas, ela mudou de estado. Foi de algo líquido para gasoso. E da mesma forma, o que acontece se você desacelerar a água? Ela vai solidificar, vai virar gelo. Esse é o processo que acontece com... esses são os padrões de discernimento que a gente tem na nossa cognição. Então, esses são os padrões de perspectivas que nos fazem discernir a realidade,
sabe? Até por isso que os 4 elementos, né? São 4 ângulos de perspectiva que está em tudo. E qualquer coisa que você pegar e aumentar a vibração, a energia, você vai vaporizar. Ou mesma coisa o contrário. Certo? Então, é isso. Ou seja, nós somos a mesma coisa do que um ser divino, só que vibrando numa frequência diferente. Só isso. Então, todos os nossos pensamentos, os nossos estados... Nós somos partículas de Deus. Deus, quando se criou, dando uma forma teatral, né? Quando Deus se criou no nada, ele criou a realidade. E de onde ele tirou de nós a criação, se não de si mesmo? Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos partículas de Deus, nós somos fragmentos de Deus, construindo a realidade. Porque nós somos observadores em comunhão, plasmando a realidade, co-criando a realidade, dando forma àquilo que é vibração, energia. Estados mentais, as nossas emoções, tudo isso vai gerar vibração. Acontece que isso vai vibrar em diferentes frequências. E é por isso que a gente consegue medir a evolução, por exemplo, de uma dada sociedade pela depuração das afinidades, pela depuração dos gostos dos indivíduos que compõem essa sociedade. Então, tudo aquilo que você gosta tem a ver com o teu estado vibracional. É por isso que é normal você ver que aqueles que começam a evoluir, começam a se dedicar à evolução, deixam de gostar das músicas que gostavam antes, deixam de sentir afinidade pelas companhias que sentiam antes, né? Deixam de executar determinadas práticas e até mesmo muitas vezes mudar o paladar. Por quê? Porque o estado vibracional mudou. E junto mudou a afinidade, mudou a sintonia que aquele indivíduo tinha com as coisas. Então, muito cuidado com aquele tchau, porque ele pode ser gostosinho de ouvir numa festa, num churrasco, não sei onde, mas ele acaba produzindo em você um estado vibracional que vai te levar para um plano extremamente negativo, atraindo situações, pessoas, né, estados vibracionais que vão acabar combinando com esse estado primitivo. Depois, não adianta reclamar, tá? A quarta lei é a lei da polaridade. A lei da polaridade vai nos dizer que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos e que os extremos se tocam. E que todas as verdades, na verdade, são meias verdades. E que todos os paradoxos podem ser reconciliados. E essa lei nos mostra que os opostos, eles são idênticos em natureza e diferentes em grau, né? Então, por exemplo... Gente, é muito simples de entender a polaridade. Toda luz gera uma sombra. Certo? Não tem como você criar a luz e não ter a sombra. E vice-versa. Não tem como você ter a sombra se não existir a luz. Então é polaridade. Polaridade. Você tem o bem e o mal dentro de si. O bem e o mal são padrões de perspectiva onde a realidade se encontra no meio. Se eu pegar aqui esse controle do ar-condicionado, ele vai do 18, mais ou menos, acho que do 18 até o 28. Então, onde é que começa o quente e onde é que termina o frio? Não tem como a gente definir isso de uma forma objetiva. Né? Por quê? Porque isso vai ser relativo. O quente e o frio, eles são fenômenos da mesma natureza, que é, no caso, a temperatura, mas diferentes em grau. Os graus de temperatura vão ser diferentes. Então, a temperatura quente ou fria, ela tem a mesma natureza, só que em graus diferentes que podem ser alterados e que vão, obviamente, gerar a nossa percepção, a nossa reação em relação àquilo. E essa lei ela é valiosíssima para nós, valiosíssima, porque através dela a gente consegue entender que é possível transformar uma coisa em outra desde que elas sejam da mesma natureza. Né? Por quê? Porque a gente vai aprender a pegar duas coisas de mesma natureza e alterar o grau delas, transformando uma coisa em outra. Por exemplo, não entendi, não. Eu não posso transformar preguiça em amor. Por quê? Porque preguiça... Mas talvez eu seja burro. E amor são sentimentos de natureza distinta. São sentimentos de natureza diferente, não é isso? Mas eu posso, por exemplo, transformar a preguiça em força de vontade. Eu posso transformar o ódio em amor, desde que eu aprenda a transformar o grau daquele objeto de mesma natureza. Essa transmutação, essa transformação de grau é, inclusive, o objetivo máximo de uma área do esoterismo chamada alquimia, que foi totalmente camuflada na Idade Média. Né? Então, se você for pesquisar no Google, agora você vai ver que os alquimistas, eles foram pessoas que tentavam transformar o chumbo em ouro. Claro, né, que isso é um disfarce metafórico, essa é uma visão exotérica, exterior, né, metafórica da realidade. Porque o que os alquimistas faziam, e daí criaram essa camuflagem para não parar na fogueira da Inquisição, era, na verdade, a transmutação do estado de espírito. Transformar chumbo em ouro nada mais é que uma maneira para transformar os estados brutos da natureza humana em estados valiosos e reluzentes da evolução intelectual e, por consequência, espiritual. Né? Então, o trabalho da alquimia nada mais é do que o que a gente faz aqui na nossa maneira. A gente aplica a lei da polaridade constantemente aqui na nossa maneira, que nós chamamos de transformar a pedra bruta em pedra polida. Ou seja, remover as arestas das imperfeições, transmutando-as em virtudes. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando a pedra, que é da mesma natureza, a pedra bruta e a pedra polida, o diamante são da mesma natureza, só que em graus diferentes. É exatamente isso que a gente faz aqui. Né? Bom, entendi. A quarta lei, vamos falar da quinta lei. A quinta lei é a lei do ritmo, que nos diz que tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e tudo desce. Já expliquei a lei do ritmo para vocês, né? Trabalha com algum ativo financeiro, quem analisa gráficos, tendências, etc., vai conseguir entender essa lei com mais facilidade. E, na verdade... Enfim, galera, eu acho que eu já nem tenho mais o que falar, o vídeo já tá grande, né? Faltou causa e efeito, mas... Causa e efeito... Ó, já falou mentalismo, correspondência, vibração, certo? Polaridade, gênero, né? Hoje em dia... vai ter gente que vai querer discutir isso, mas... Ou é XX ou é XY, me desculpa, tá? Inventa o gênero que você quiser, mas... no final das contas, ou você é XX ou você é XY. Então, gênero, tá falado, ritmo, causa e efeito, você planta o que você colhe, né? Você, pela lei do mentalismo, vibração, correspondência, polaridade, você atrai, você cria o mundo ao seu redor, né? Então,
a forma como você se comporta, cada escolha que você faz vai ter uma consequência, né? Então, causa e efeito. Por isso, toma cuidado com as escolhas que você faz, porque às vezes você não vai aguentar as consequências que elas podem te trazer. E às vezes uma escolha errada. Nossa, tô dando de tiozão aqui, né? Mas é verdade, mano. Eu já fiz escolhas zoadas que me fuderam muito na vida. E hoje eu consigo ver, assim, tipo, o peso de uma escolha errada. Mas, vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo, tchau. Se inscreve no canal, dá um salve aí embaixo pra eu ver que tem gente vendo essa porra aqui. E se você gostou, comenta aí. Se você não gostou, comenta aí também. Se você tem alguma dúvida, quer que eu fale sobre alguma questão, comenta aí embaixo. E é nóis.